Olhem só, meus amigos, cheguei aqui no Forte, ou na Estância da Chácara, como era conhecida, Forte Zeca Neto em Camaquã, que vai ser o vulto que hoje nós vamos conhecer um pouco dele. Aqui seria uma das partes da frente do forte. Nós iremos dar uma voltinha ali depois para conhecer a famosa Estância da Chácara e posteriormente, na década de 80, rebatizada como Forte Zeca Neto, que é uma construção em miniatura da Estância del Vitiadeiro, que era também da família de Zeca Neto no Uruguai. E esse é um dos pontos que nós iremos dar uma olhadita aqui nele, e depois lá nas casas na costa do rio Camaquã, saindo da cidade de Camaquã para o rio Camaquã, iremos dar uma proseada sobre este vulto histórico da nossa região. Buenos, meus amigos, essa aqui seria a parte inicial do Forte Zeca Neto, ao qual hoje ele faz parte da história da formação de Camaquã no início longínquo entre viradas do século XIX para o século XX. Essa parte aqui dele é a lateral, que deveria de ser a frente, e logo ali nós veremos um ícone do Forte Zeca Neto, que tem uma imagem dele que eu vou colocar para vocês aqui, da Revolução de 1923 ou Revolta de 23. Por sorte ele foi conservado. E lá no cantinho nós temos uma casa de horneiro ou forneiro, justamente ali com detalhes que são as romãs muito famosas naquele período, e ele é uma construção no estilo oriental, no estilo uruguaio. As estâncias do Uruguai, elas eram muito assim, nesse sentido. Se nós olharmos aqui de frente, existe uma foto, como eu falei, vai ser colocada ali. E essa foto colocada ali, só vamos deixar passar o carro. E essa foto colocada aqui, ela representa os partidários de Zeca Neto no período da Revolta de 23. O Condor dos Tapes, como era conhecido, ou então o Zeca Aviado, que era conhecido também pelos seus adversários políticos. Aqui é os fundos da casa. Ele remete, como eu falei, à Estância del Vitiadeiro. E mais ou menos onde eu estou aqui, exatamente quando vai aparecer a foto para vocês, foi onde foi batida em 1923, ou seja, 99 anos atrás, a foto. Nós não iremos fazer uma visita dentro dele numa próxima oportunidade, pois ele é uma casa de cultura e um museu, né? Mas nós olharemos que ele era situado numa coxilha, que era chamada de Estância da Chácara, antigamente. E aqui o hall de entrada dele, dos fundos da casa, para vocês verem que é uma construção genuinamente castelhana. Buenos, estamos pegando agora o alto de volta, né? Porque demora um bocado para chegar nas casas de volta. E conto com vocês lá no galpão para nós dar uma proseadita mais sobre José Antônio de Matos e Souza Neto, vulgo Zeca Neto. Vai estar abraço no coração de vocês, e daqui a pouquinho mais eu vou tomando um mate lá na beira do galpão. Buenas, meus amigos, vamos lá, vamos se ajeitar devagarito. Tô aqui um homem velho de verde, parece até uma folha, para vocês ficarem faceiros com o nosso outono, hein, tchê? E vamos abrir agora na segunda parte, depois de conhecer lá um pouco do local e da figura que nós vamos falar hoje. Com um versinho bem campeiro para vocês, e aposto que se vocês falarem com os mais antigos, conhecem algumas variações desses versos. Lá detrás daquele cerro passa boi, passa boiada, também passa o Zeca Neto repontando a chimangada, mas que coisa gaúcha, hein, che? Buenas, meus amigos, muita saudade de vocês, como eu já falei. Estou colocando vídeos esporádicos no nosso canal, porque já é encerramento de bimestre, e aí vem aluno pedindo nota, vem outro aluno faltando nota, e aquilo vai que é um bailar velho de pé trocado a noite inteira. Mas não se preocupem, a cada 15 dias, a cada semana, estarei colocando aqui sempre vídeos a vocês. Vídeos que remetem à nossa história do Rio Grande do Sul, à nossa história da região centro-sul e sul do estado, e que é uma forma de me manter aproximado de vocês. Vou largar aqui fora esse cigarro, porque
Não é bom fumar para a saúde, aviso vocês. E pegaram o meu mate, que meu mate é um pouco mais saudável, né? Primeiramente, abrindo aqui o nosso programa, me chamo Marcelo Valerão. Acredito que quem não me conhece vai me conhecer agora, quem não me conhece, não me conhece, e aí a gente vai indo campo fora, ao largo. Palavras bem regionais eu utilizo nos meus vídeos, como vocês já ouviram falar. De repente vou ter que botar um dicionário, como eu já prometi, sempre aqui nos detalhes do vídeo abaixo, porque de vez em quando eu falo umas palavras meio antigas. Como de fato irei falar agora para vocês sobre essa figura que foi expoente aqui na nossa região e que é muito confundida com outro neto, porque esse indivíduo era Zeca Neto e nós tínhamos outro neto na história do Rio Grande do Sul. Mas antes de mais nada, meus grandes abraços, que parece até aqui um programa de rádio, né, tchê? Turma do primeiro ano D, uma turma legal, tá meio quieta, mas eu sei que eles vão pegar no tranco e vão ficar bem agitado, bem faceiro, eu gosto de turma faceira. E sempre aqui, trazendo para vocês essa minha singela homenagem a meus alunos, aos quais eles fazem eu ser o que eu sou, professor de História. Pois não importa tu ter diplomas, tu ter pesquisas e documentos e coisa e tal, se tu literalmente não trabalhar com seres humanos. E isto é que me deixa feliz. Vai lá meu outro abraço, tio, o amigo velho lá, pesquisador de Camaquã, Roberto Shepansky ou Stepansky da Sobre Rodas. Se tu quiseres ajeitar teus pneus lá para não sair puxando para um lado para outro, chega na Sobre Rodas. Olha só, estou fazendo propaganda aqui para ele de graça, porque nós temos uma paixão em comum, que é a história. Ele, como pesquisador da história regional, principalmente da cidade de Camaquã, um grande defensor da história de Camaquã. E eu aqui na costa do rio Camaquã, proseando com vocês, né? Mas que coisa linda aí, meus amigos. Mas bueno, vamos deixar de embromar e vamos seguir o baile. Porque este vídeo de hoje vai ser mais comprido do que Esperança de Pobre antes da eleição. Antes da eleição ela não é tão comprida assim, né? Porque aí tem muito candidato, mas vai ser comprido esse nosso vídeo. José Antônio de Matos e Souza Neto. Famoso, conhecido, não lembrado, conhecido por rua, Zeca Neto. Um cara que é confundido com outro neto, que é o general Antônio de Souza Neto. Aquele que lutou na Revolução Farroupilha, aquele que fez a proclamação da República Rio-Grandense em 1836, mas não é uma coincidência do destino os dois terem o mesmo sobrenome. Zeca Neto era sobrinho de Antônio de Souza Neto, pois ele era filho de Floresbelo Neto, irmão do general Neto. Então essa confluência de sobrenomes, elas têm um ponto em comum. Zeca Neto nasceu ou em Bagé ou em Jaguarão, mas toda aquela nossa região de fronteira móvel que nós tínhamos no ano de 1854, século XIX, não se sabia, como hoje não se sabe. Tu às vezes está com um pé aqui no Uruguai e outro pé lá no Rio Grande do Sul, por isso que somos uma continuação, nós e nossos paisanos uruguaios, somos uma continuação. Quem vos fala é um exemplo dessa continuação, de madre brasileira e padre castelhano, e abuelo também. Mas enfim, Zeca Neto ficou órfão cedo, pois o seu pai morreu em 1860. Logicamente ele foi criado pelo tio há alguns anos, mas o general Neto foi para a campanha do Paraguai, na Guerra do Paraguai, e não retornou. Na realidade ele retornou, mas não vivo. Portanto, Zeca Neto, antes dos 20 anos, ele estava ao léu, jogado ao mundo, apesar de ter o nome e instâncias que davam uma certa regalia a ele. E a maior regalia dele, que eu vou contar a vocês agora, foi casar, dos seus 3 casamentos que ele teve, com a dona Antônio Custódio de Oliveira, que era filha de Antônio Custódio de Oliveira e dona Ana Custódio de Oliveira. Esta última sogra de Zeca Neto, após ficar viúva, ela se tornou uma das maiores empreendedoras, daquelas que tinham mais plata na segunda metade do século XIX aqui em nossa região. Ela era exportadora de erva mate, ela tinha
em propriedade cerca de 27 mil hectares só aqui na várzea da Lagoa dos Patos, tirando as propriedades lá do Uruguai. E literalmente é esquecida na história. A dona Aninha dos Galpões ou a dona Aninha Barbuda, vai aparecer essas fotos aqui para vocês não se perderem no tempo. E dizem as más línguas lá daquela época que ela que governava o Zeca Neto, porque ela que tinha La Plata, né, tia? Mas aí já entra no campo do, talvez, quem sabe, das fofocas. E aqui a gente mistura um pouco de história oral, história e memória, um pouco de história, historiografia, mas nunca perdendo muito seu ponto para aquele lado meio que, talvez, ou quem sabe, ou entretanto, ou todavia, né? Bueno, Zeca Neto casou-se com Antônia, uma das filhas de Dona Ana Barbuda, que era conhecida, ou Dona Aninha dos Galpões. O amigo Roberto Szczepanski vai ter uma entrevista comigo, já fiz o convite a ele, ele vai contar um pouco sobre essa figura que, na minha opinião, é uma das poucas figuras femininas reconhecidas no Rio Grande do Sul, pois a história é escrita por homens. E a nossa história, principalmente, é escrita por homens. Mas ela foi uma mulher além do seu tempo, muito devota à causa católica, porque todos os portugueses eram muito católicos, assim como os espanhóis eram. E eu não vou estender muito aqui sobre esta pessoa, vou deixar para nós prosseguirmos depois numa prosa bem galponeira, eu e o amigo velho lá de Camaquã. Bueno, Zeca Neto casou-se com Dona Antônia, uma das filhas, como eu falei, e teve 3 filhos desse primeiro casamento. Ele casou-se 3 vezes. Dizem que foi 4 vezes que ele casou-se. Mas para um homem que viveu 94 anos de vida, isso aí não é nada praticamente, né? E para uma sociedade que na época ela era feita por homens, também não era nada. Só que esse seu primeiro casamento rendeu-lhe 3 filhos. Rendeu José Custódio Neto, rendeu Floresbelo de Souza Neto, e rendeu Ana Teodória de Oliveira Neto. E foi malogrado o casamento. Um casamento malogrado, um casamento sem sorte. Porque a esposa, Antônia Custódio de Oliveira, ao dar à luz em 1885 a Ana Teodora, ela sofreu do mal de parto. E o que é esse mal de parto, Che? É o que hoje a gente talvez conheça como depressão pós-parto. E a partir desse momento, ela nunca mais conseguiu conviver uma vida normal, ficando 45 anos, ou seja, o restante de sua vida, presa num quarto. Zeca Neto, como não era bobo, né, casou-se, mas a esposa, e primeira esposa e real esposa dele, ficou presa em um quarto por 45 anos de vida, cuidada pela mãe e logo após a morte da mãe, cuidada pelos familiares. O segundo momento malogrado desse casamento foi a morte prematura de sua filha, com 21 anos. Em 1906, ela sofreu de tuberculose ou de uma doença muito contagiosa, gente, tratando aqui de formas que não vamos pegar detalhes. Mas ela teve uma morte muito precoce, não grandiosa, olha, morte grandiosa quando que se viu. E Zeca Neto fez um túmulo no cemitério de São João Batista do Camaquã, que era Camaquã na época, e esse cemitério muito histórico, um dia nós iremos visitar, porque temos figuras ali que contam um pouco da história da região. Posteriormente, um dos últimos momentos trágicos na vida de Zeca Neto foi com seu filho Floresbelo. Na época dizem que, como o Zeca Neto tinha bastante inimigos, atacaram o filho dele, degolaram, courearam o filho dele, ou seja, esfolaram a pele do filho e também esquartejaram o filho. Tchê, isso aí, vou contar para vocês, a gente conta aqui, mas tu é inimaginável tu ver uma presença em uma situação tão violenta dessas, né, meus amigos? Bueno, partindo desse pressuposto, Zeca Neto casou-se pela segunda vez com Otelina Pires, também de família abastada, já situado na cidade de Camaquã. E o seu terceiro casamento foi com Maria Cândido de Castro, também de família abastada, ao qual nesses 3 casamentos
reconhecidos, ele teve em torno de 12 filhos a 14 filhos. Não se tem uma ideia certa. Porque temos os filhos reconhecidos do casamento e temos os filhos não reconhecidos do casamento. Nesse sentido, pela história já contada de uma forma um pouco como lenda, talvez ele possa ter tido mais uns 10 filhos não reconhecidos e que não entrariam nos espojos, na partilha dos bens de uma família superpoderosa. Para vocês terem ideia, só a Estância da Palma, ela tinha 17.000 hectares de campo. A Estância da Palma eram 3 estâncias que hoje são. E o contexto geral, se contar as estâncias do sogro de Zeca Neto, do primeiro sogro dele aqui no Uruguai, se passam de 40.000 hectares de campo, juntamente com aqueles investimentos que eles tinham, como era o caso da exportação e importação, não só de erva mate, mas de outros produtos que eram confeccionados, que eram manufaturados aqui na região e eram mandados através do porto de Rio Grande para Montevidéu, para Uruguai, para Rio de Janeiro, para onde quer que fosse, pois eles tinham uma frota de navios também. Isso mostra a vocês que o dinheiro é uma coisa que é muito complicada, né, meus amigos? Mas, seguindo o baile adiante, não estamos aqui para reflexões sobre bens capitais, mas sobre algo que não se compra, que é o dinheiro, a não ser que infelizmente tu tenha Alzheimer, ao fim da tua vida, é lógico, né? Uma piada de humor bastante negro, esse meu, eu reconheço. É que eu estou como uma folha, eu sou uma pessoa imatura, verde. Quando eu estiver com outro tipo de cor na roupa, estarei um pouco mais maduro, amadurecido intelectualmente. Que barbaridade. Bueno, sentando agora para trás aqui, que nem um rebenque velho na Costa de Galpão, Zeca Neto, nas suas incursões e envolvimentos no contexto das revoluções de 1893 e 1895 até 1923, nas revoltas em que ele esteve participando não ativamente, não diretamente como nomes e figuras mais históricas de 1893 a 95. Em 23 ele teve um protagonismo muito maior. Ele era partidário de Júlio de Castilhos. E Camaquã, na época, entre 1893 e 95, era partidária dos Maragatos, ou de Gaspar Silveira Martins. Zeca Neto, como sendo contrário, ele fez um ataque juntamente com Cristóvão Gomes de Andrade à cidade, com um piquete de 40, 50 homens, tomou os pontos estratégicos, pois ele era um exímio conhecedor do local. Ele era conhecido como Condor dos Tapes pelos seus amigos e era conhecido como Zé Caveado pelos seus inimigos. Eu vou dar um tempinho aqui e pegar um livro de 1924 para vocês verem a imagem de Zeca Neto. Tem só um cortezinho aí que eu já volto, meus amigos. Com essas edições de vídeo não demorou quase que nada, mas vou mostrar a vocês aqui uma foto que eu ganhei. Uma foto original de 1923, aqui está Zeca Neto. E aqui tem o ano da foto, 1923. Uma foto que merecia uma reconstrução. E aqui nós temos um livro de 1924, que são Generais de uma Cruzada. E nesses Generais de uma Cruzada, nós temos aqui a homenagem feita a Zeca Neto. Até mesmo porque é um livro que era contrário a Borges de Medeiros, assim como o Álbum dos Bandoleiros. E sendo um contrário a Borges de Medeiros, ele era a favor, lógico, de Zeca Neto. Eu vou cortar essa parte, meus amigos, que eu estou procurando aqui. É um livrinho bem pequeno, mas é complicado de achar, né? Tá aqui, ó, Zeca Neto. Olhem só, um livro com 98 anos, que eu tenho o máximo de cuidado de mostrar. Mas aqui está o Zeca Neto, o Condor dos Tapes. E esse livro é lógico que ele fala sobre coisas muito interessantes sobre o Zeca Neto.
Mas não é o contexto de tu chegar novamente a uma literatura aqui, deixar vocês de saco cheio aí do outro lado. Mas tudo é história. Para mim, imaginem uma foto com quase 100 anos e um livro com quase 100 anos. Cara, literalmente eu tenho um golpe no meu coração, velho. Meu coração dá umas escramuçadas que nem potro e aí depois ele se acalma. E o perigo é quando ele se acalma, né? Zeca Neto, com aquela vitória que ele obteve contra os partidários de Gaspar Silveira Martins, citando aqui, o que ele fez? Ele se tornou intendente de Camaquã. Intendente seria um prefeito da cidade. Mas só que ele fez uma coisa errada, como muitas coisas na vida da pessoa que se fazem erradas, mas não estamos aqui para julgar nem comentar. Ele pôs fogo nos arquivos da intendência de Camaquã e pôs fogo na intendência, com o intuito talvez de apagar os registros que eram a favor dos maragatos na época, ou apagar os registros que talvez acusassem ele de alguma coisa. Mas o fogo à intendência em Camaquã foi muito comentado na época. E isso apagou uma história de uma das cidades mais antigas do estado e que infelizmente não guarda nenhum prédio histórico. Pouquíssimos prédios a cidade de Camaquã guarda. Uma pena, pois sendo uma cidade com tantas histórias e tu não mantém a história de tua cidade, tu tens assim, ó, um destino, esquecer de onde tu veio. Simples. Tu tens que aliar o passado com o presente, ou melhor, o passado com o futuro de uma forma equilibrada. Posterior a isso, Zeca Neto, entre 1900 e 1920, ele acabou mudando de lado, ele era partidário do Júlio de Castilhos morre, e ele se torna opositor a Borges de Medeiros. Todos esses nomes, eles estão aqui no nosso canal. Se tu não conhece nenhum nome desses, tu pesquisa aqui no canal que tu vai achar, tu vai te inscrever, tu vai dar o teu like, vai tu dar assim um coração e um comentário muito ajeitado para esse paisano, que leva tempos nessas pesquisas. Não é uma coisa feita ao léu e ao largo, pois abaixo eu deixo geralmente os termos de pesquisa que eu fiz no YouTube, deixo também as biografias que eu tenho sobre aquele assunto, pois hoje tu tens que deixar as fontes confiáveis às outras pessoas, né, para não ser invenções, mas aqui, como a gente fala de história regional, onde a memória e a história se misturam, são coisas que de uma parte folclórica tornou-se história, ou de uma parte histórica se tornou folclórica. Seguidamente, em 1922, na campanha que nós tivemos a governador, Borges de Medeiros se reelege novamente e Zeca Neto já arruma inimigos fortes para si. E um desses inimigos fortes que ele arruma é Francelício Gonçalves Meireles, da cidade de Encruzilhada do Sul. Também vai meu baita abraço aqui se estiver assistindo esse vídeo. O meu amigo Otoniel Gonçalves Meireles, que é neto de Francelício, mora hoje, atualmente no Paraguai, mas me forneceu para um livro que eu fiz muitas informações sobre seu avô. Francelício Meireles, ele era superior, como ele era tenente-coronel, não tenente-coronel de carreira, mas aqueles tenentes-coronéis que eram indicados pelo governo do estado, de um cara que é muito conhecido aqui. Também vai meu outro abraço. Esse vídeo está se tornando em abraços, pois tenho vários amigos que fiz através do YouTube. A família Lucas de Jesus, pois ele era um dos superiores de Manuel Joaquim de Jesus, o Manecão. E este Manecão, que nós já vimos e iremos ver mais sobre ele, que é uma figura muito pouco lembrada e reconhecida, era um dos caras que Zeca Neto respeitava. Pois em um escaramuça que nós tivemos aqui na costa do rio Camaquã, Manecão lançou o cavalo de Zeca Neto e quase matou o Zeca Neto, mas o seu cavalo o Manecão matou. Quando o Zeca Neto saiu com a sua quarta coluna libertadora, fazendo voltas por estado aqui na Revolução de 23, na região sul e centro-sul, Manecão acampou em Camaquã e ficou por 2 meses acampado esperando Zeca Neto, comendo carne gorda das novilhas do Zeca Neto. Tchê, então literalmente era um dos caras que eram respeitados por Manecão. Esta história foi contada
por Robert Schepansky, que o filho de Manecão, Crispim, acabou contando a ele. Então já é uma história que envolve fatos históricos, mas fatos da memória também. Bueno, os três mais ferrenhos adversários de Zeca Neto na revolta de 23 foi, como eu falei, Francelício Meireles, Maximiliano Lemos, que era coronel da brigada de carreira, e também José Lucas Martins, ao qual ambos protagonizaram dois confrontos sangrentos, que foi o combate do Passo do Mendonça e o combate do Canguçu Velho, ambos no município de Canguçu hoje. E Zeca Neto entrou para a história, literalmente, quando ele tomou Pelotas em outubro de 1923, com 250 homens. Foram 12 horas de conflito e ele acabou tomando a intendência de Pelotas, a prefeitura de Pelotas, assim como muitos e muitos revoltosos em 23, houveram baixas de ambos os lados. Mas Zeca Neto só não é equiparado ao Honório Lemos, pois Honório Lemos vai ser um cara que nós iremos fazer aqui um vídeo também grandioso sobre ele, mesmo tendo vários vídeos. Honório Lemos, em todos os vídeos e leituras que eu tive sobre ele, veio da camada popular, veio do povo. Já Zeca Neto veio da elite, mas ambos são nomes que são reconhecidos na revolta de 23, em qualquer canto do estado e da história do Rio Grande do Sul. Nesse momento, Zeca Neto, ao tomar a segunda mais importante cidade do estado, que era Pelotas, ele telegrafou para o presidente da República e exigiu que houvesse um armistício. E esse armistício se deu em dezembro, ao qual terminou com a guerra. Mas contam-se lendas, que se misturam com veracidades, que na divisa entre Dores do Camaquã, que é Sentinela, e São João Batista do Camaquã, Zeca Neto acampou numa beira de mato, onde o seu tio, General Neto, há cerca de 60, 70 anos atrás, na revolta de 1835, que foi a Revolução Farroupilha, naquele período regencial que nós tivemos, aquela vergonha, literalmente, levou uma sova do cara que era assim o terror dos Farroupilhas, que era o Chico Pedro de Abreu. E aí um dos seus comandantes do seu Estado-Maior perguntou a ele: General, tu não acredita em superstição? Pois ele se auto-intitulou posteriormente general. Ele diz: olha, meu tio era bailarino, eu não sou. Ele perdeu então dormindo, mas eu não perco dormindo, porque eu não molho as patas do meu cavalo de Camaquã a Montevidéu e conheço cada costado dessa nossa região. É uma questão que tu mistura a história real com diálogos históricos, que poderão ou não ser veracidade, mas mostram que a cada diálogo desses representava uma forma da personalidade da pessoa. E Zeca Neto era uma pessoa que se orgulhava em não molhar as patas do cavalo, não no sentido literal da palavra, mas no sentido figurado da palavra, pois ele conhecia todos os caminhos que levavam até Montevidéu. E conhecia todos os caminhos, pois três legalistas estavam sempre no encalço dele, juntamente com legalistas da região de São Lourenço, onde eu tive um parente que participou da Revolução, e viram ele, tentavam atacar ele e ele sempre fugia. Por isso tinha aquele apelido pelos inimigos de Zé Caviado, né? Difícil de ser caçado. Bueno, ele faleceu em 1948, aos 94 anos incompletos, pois faltava um mês para ele completar os 94 anos. Barbosa Lessa tem uma entrevista com ele na revista O Cruzeiro. Eu não tenho aqui essa revista, mas eu fiz uma pesquisa no Museu da Brigada Militar, onde eles têm cópias da revista O Cruzeiro, de 1948. E Zeca Neto, ainda com seus 90 e poucos anos, ele atirava com revólver. Era um representante naquela época de tempos que não existiam mais. E isto em 1948, há mais de 70 anos atrás. Hoje, são figuras que se misturam lendas com veracidades. No seu enterro, de acordo com o grande historiador camaquense
de amor, pois ele é natural de Bagé, João Máximo Lopes, do Núcleo de História de Camaquã, conta-se que haviam apenas 15 pessoas. Um grande abraço também ao seu João Máximo, um homem com mais de 90 anos e com a experiência e uma didática e dialética exemplares. E não se sabe por que tantas poucas pessoas foram ao enterro de uma figura. Dizem que por ser muito ruim, outros dizem porque não sabiam o contexto ao qual ele foi criado e o conhecimento que ele tinha, pois quando tu te torna idoso, para a sociedade moderna tu te torna um fardo, tu não te torna como em outras culturas uma fonte de conhecimento e experiência, tu te torna um fardo. E isto, meus amigos, eu encerro aqui o nosso canal com esta reflexão. A idade pode não trazer sabedoria nem experiência, mas ela traz certos atributos a nós que devemos preservá-los, porque nas sociedades milenares, quem é mais respeitado? Aquele que passou por coisas que os mais jovens não passaram. Um baita abraço no coração de cada um, desculpem qualquer coisa e contem mais com histórias galponeiras não contadas na escola e também com viagens pelo nosso Rio Grande e Velha Fora, aqui na parte da Lagoa dos Patos, é claro. Se sobra plata, a gente vai para o meio do estado, né, Che? Mas sempre em contato com vocês. Fiquem com Deus.